Paz do Senhor para todos que estão me assistindo nesse momento. Quero agradecer a todos que me fizeram o convite para aqui estar. E venho aqui falar sobre um testemunho sobre a minha vida. O que eu passei, o que aconteceu na minha vida foi um de repente de Deus. Quando um certo dia eu fui para a consagração na minha cidade e lá um servo do Senhor estava com a oportunidade ali. Ele deu uma mensagem para a minha pessoa. Então ali foi quando eu senti o peso, como seria a minha trajetória dali em diante. Então foi uma coisa assim muito gloriosa, porém dolorosa. Mas quando parte da parte do Senhor, meus queridos, a gente passa pela prova, mas passa confiante, passa com alegria, porque o Senhor está conosco. Quando o Senhor está conosco, então vem o que vier, aconteça o que acontecer, a gente sabe que a gente não está só. Então foi dito ali naquela manhã que eu ia passar um momento muito mesmo difícil e que a igreja orasse por mim, porque não ia ser fácil. Com 15 dias atrás eu tinha feito meu exame no oculista aqui em Barreiros e deu tudo certo. Minha visão não tinha nada além do óculos estar fraco. Mas para minha surpresa, aconteceu o quê? Quando Deus mandou essa mensagem, com 15 dias depois dessa mensagem, veio acontecer o que Deus tinha falado. Eu me acordei nesse dia bem, fui trabalhar tudinho, assisti televisão, tinha ido para a igreja, mas quando foi de manhã, que eu abri os olhos no meu quarto, aí estava surpresa. Aí começou a minha trajetória. Louvado seja Deus. E foi muito difícil. Só que eu tinha esquecido no que Deus tinha falado, o que ia acontecer. Porque Ele só falou que eu ia passar um processo, só não disse qual era o processo. E ali eu abri meus olhos e vi tudo nevoado, como se tivesse tocado fogo e aquela fumaça branca. Não era escura, era branca. E ali eu dei uma catucada no meu marido e ele acordou e perguntou o que foi. Eu disse, o quarto está com fumaça? Ele disse, não. Eu disse, tem certeza? Ele disse, tenho. Eu disse, então eu estou vendo tudo enfumaçado, eu não estou vendo nada, nem você que está perto de mim eu estou vendo. Aí ele se levantou, né, teve aquele susto, lógico. Eu fiquei, não vou dizer que eu não fiquei assustada, mas uma assustada mais controlada. E ali começou a minha trajetória. Me levantei, meus filhos estavam no quarto ao lado, se levantou também e ficou aquele alvoroço lá em casa, assim, preocupado. E meu marido ligou imediatamente para minha sobrinha, ela é fisioterapeuta, Laila, lá em Recife, e mandou ela marcar uma consulta lá em Recife, e lá no Altino Ventura. E ali ela conseguiu marcar. Mas cada dia que passava, a minha visão eu ia perdendo. Eu comecei vendo uma sombra misturada com aquele nevoeiro, mas depois aquela sombra desapareceu, eu fiquei sem ver nada. Mas quem olhasse para os meus olhos não ia perceber nada, porque ele ficou normalíssimo. E ali começou. Eu já conhecia, nessa época eu morava num apartamento, eu sei falar o que um cego passa, eu sei falar como o cego se encontra diante das dificuldades da rua,
de um calçamento, de uma calçada, a dificuldade que um cego tem, porque eu vivenciei essa passagem de um cego e as dificuldades que tem. Muitos não têm nenhum respeito pelas pessoas que têm alguma deficiência na sua vida. E Deus me fez eu sentir tudo isso. E na minha casa eu conseguia ir para o outro quarto, conseguia ir no banheiro, na cozinha, porque eu já tinha na mente cada espaço ali, eu já conhecia. Mas quando eu saía dentro da minha casa, eu sentia uma certa dificuldade sobre isso. Eu não podia sair só. Arrumaram também aquela varinha, né? Mas eu não conseguia andar no lado de fora, na rua. Eu tinha medo de cair, de me machucar. Sempre eu saía com meu marido. Eu saía com ele e saía também com uma amiga minha também, que ela ia me buscar para ir lá na praça, lá na cidade que eu moro, em São José. E ali foi passando os dias e eu fui para Recife. Foi marcada a minha consulta. Chegou lá, o médico viu tudinho, não encontrou nada. Fiz um exame com o nome de contraste. A minha pele ficou toda amarela. Do fio do casco da cabeça até os pés, tudo, os meus olhos tudo amarelo. E eu não sabia que quando faz esse tipo de exame a gente tem que se afastar do sol, não pode ver a claridade, a gente não pode levar sol. Mas Deus é tão grande que Ele cuida de nós. E eu não levei. E ali para a clínica, para pegar o carro que estava no estacionamento, eu ia pegar uma caminhada que eu ia pegar um grande sol na minha pele. Mas Deus não deixou que a minha pele ficasse manchada, porque da vez que manchasse não ia ter como sair. Glória a Deus. Mas Deus cuidou da minha pele. Eu não tenho nenhuma mancha na minha pele, a não ser umas que Ele deixa para a gente servir de um testemunho para a gente, né? É o espinho da carne. E ali foi passando o tempo e eu indo e vindo para Recife, que foi muitas vezes a gente indo para Recife para descobrir o que era, o que tinha acontecido. E os médicos não conseguiu detectar o motivo que levou àquela cegueira. Mas até aí eu perguntava a Deus, meu Deus, eu dormi boa e me acordei assim. Aí foi quando uma amiga minha ligou para mim e disse, Leidinha, tu não estás lembrada do que Deus falou há 15 dias atrás? O que você ia passar, o teu processo? Tu não lembrou ou não? Eu disse, realmente eu não lembrei. Aí ela disse, Deus disse que você ia passar um processo. Mas um processo para edificar mais a tua fé, para você se aproximar mais de Deus, porque algo Ele tinha de entregar para você, tanto no espiritual como na minha vida secular. E eu disse, lembrei agora. Ela disse, Deus falou com você. Aí quando ela me lembrou, eu fiquei, desceu sobre mim um refrigério de Deus e um controle tão grande que eu só pedi a Deus para não cair e só pedi a Deus para não me queimar. Porque apesar de que eu fiquei cega, mas eu não deixei de fazer as minhas obrigações em casa. Não fazia do jeito como eu gostaria de fazer, como limpeza da casa mesmo,
mas eu fazia. Eu não fiquei pelos cantos me lamentando nem chorando porque eu perdi a visão. Se Deus me concedesse ter a visão de volta, glória a Deus por isso. Mas se Deus não me concedesse que a minha visão voltasse, eu daria glória a Deus por isso também. Porque Ele dá, Ele tira e assim é tudo dele. Eu costumo dizer que eu não vivo mais em mim, eu vivo para Deus. Eu não mando mais em mim, mas sim, Deus é quem manda em mim. Glória a Deus por isso. E as pessoas que iam me visitar, aleluia, as minhas amigas, tinha muitas delas que choravam. Eu não via as lágrimas descer, mas eu via a voz delas embargada. E elas começaram, né, a dar uma força a mim, mas terminava eu fazendo a oração por ela. Vocês acreditam? Então, é isso. Quando você tem e conhece o Deus que nós servimos, então pode acontecer o que acontecer. Deus, Ele pode te curar, Ele pode te renovar, Ele pode te tirar das cinzas e colocar você de pé, porque o poder é dEle e a vontade é dEle. E ali eu fazia tudo em casa. Eu cozinhava em panela de pressão, cozinho até hoje, e botava o feijão na panela de pressão, mas quando eu colocava, meu marido ou meu filho sempre estava por perto, porque se trata de pressão, né? Panela de pressão é um perigo. E ali eu cozinhava normalmente. E para mim ver a quantidade de água, quando eu colocava o feijão dentro da panela, para mim ver a quantidade de água que ia ter que ficar ali no feijão para cobrir, na asinha da panela tem 2 botões. Então eu botava meu dedo ali dentro, aí quando chegava ali no segundo, ali aí a água, eu parava, aí fechava a panela. E ali quem ia manobrar o tempo era ou meu filho ou meu marido. E eu fiz as coisas normal. Deus nunca me permitiu de eu levar nenhuma queimadura, meus irmãos. Eu só tenho de agradecer esse Deus grande. Ele não permitiu eu levar nenhuma queimadura, nenhum machucão, nem tampouco cair. Eu lavava o banheiro e lavava ali pegando nas coisas. Eu vivi o meu momento como uma pessoa cega vive. E a única barreira que eu tinha, assim, tinha medo era de cair. Eu ir no meio da rua e comprar alguma coisa. Eu tinha medo de bicicleta, de carro. Mas dentro da minha casa eu sabia manobrar muito bem as coisas. Forrar a cama, meu marido era que forrava. Mas as outras coisas era eu que fazia. Pois bem, e isso o tempo foi passando, glória a Deus, foi passando os meses e meses, chegou a 6 meses, e os médicos estudando o que foi que tinha levado a tal coisa. Nenhum dos exames que eu fiz, que aquele, meu Deus, é tremendo, viu? Botaram um colírio e ali abriram meus olhos e eu só sentia aquela agulha. Algo estava entrando dentro dos meus olhos, que eu não via, mas algo eu sentia que estava entrando nos meus olhos. E aquilo dali, quando eu saía daqueles exames ali que eu fazia, eu saía com minha cabeça pesada, o olho ardia. Aí nesses exames que eu fiz, aí deu que eu estava perdendo uma célula que a gente tem nos olhos, que a gente vai perdendo no decorrer do tempo. Isso perde uma em um ano, a outra quando vem perder mais 2 anos, 3 anos.
e eu estava perdendo muito rápido. Aí detectaram isso em um dos exames. Depois eu fiz outro, aí detectaram que tinha sido uma catarata. Mas uma catarata que mexeram para cá, mexeram para lá, mas disseram que foi uma catarata. E ali Deus permitiu que eu viesse a me operar dessa catarata. Hoje eu tenho um cristal, né? Em cada olho eu tenho um cristal. Mas foi difícil, porque você dormir bom e acordar cega não é fácil. Ou você tem Deus na sua vida para que você fique firme ali, acredite que Deus pode fazer, ou você desanda. Então você que está no outro lado aí, seja lá o que você esteja passando, qualquer enfermidade que tenha aparecido de repente de Deus, tenha aparecido em você, não perca a esperança. A esperança é a última que morre. E para crente, a esperança não morre nunca. Porque é no passar dos dias que a gente vai conhecendo mais Deus, tendo conhecimento do poder dele, da grandeza dele. A esperança para um crente, ela não pode morrer. Ela não pode sair da vida de um crente. Um crente lavado e remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jamais pode perder a esperança, jamais pode perder a mudança de uma causa que você esteja passando, uma dificuldade que você esteja passando. A gente não pode recuar, a gente não pode abaixar as armas, seja ela qual for, seja ela na enfermidade, seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela na finança, seja ela o que for, meu irmão, não perca a esperança. Há esperança para todas as coisas. Há esperança para aqueles que dizem assim, não tem mais jeito. Para mim e você pode não ter mais jeito. A gente olha para um lado e para o outro e não vê solução. Mas quando a gente entrega no altar do Senhor, que é um altar santo, é um altar de respeito. Quando você se desliga e entrega o problema que você esteja passando, seja ela o que for, só basta você confiar, acreditar que Deus pode dar uma mudança na tua história, mudar a tua história e fazer e escrever outra história melhor e maior do que você viveu. Então foi isso que eu passei. E depois disso, quando completou 1 ano e 3 meses, veio outra prova também, outro ensinamento de Deus. Eu passei, estava boa também, e quando foi de manhã, do nada, apareceu uma dor nas 2 pernas e nos pés. Que foi dito também naquela consagração também, que eu ia passar um tempo sem dormir. Mas eu não me preocupasse, porque Deus estava comigo. E ali começou também, já no finzinho do meu problema da cegueira, né, que me operei tudo e estava ainda no processo, ainda apareceu essa nova, eu digo que foi tremendo. Esse desafio foi tremendo, porque a pessoa quando fica sem dormir um dia, a gente já fica, né, dá dor de cabeça, tem gente que fica com dor de cabeça, fica chato, né? Eu mesmo, quando não durmo bem, eu fico estressada. Eu fico estressadíssima. E apareceu quando eu me levantei, um certo dia, apareceu essa dor na minha perna e nos meus pés.
insuportável, insuportável. E era a dor que não cessava. Era uma dor que era constante, essa dor. Parecia que o osso estava sendo ou quebrado ou rasgando a pele e a carne. Era uma dor terrível que as lágrimas desciam. E eu fiquei sem dormir, porque quem é que dorme com dor, gente? Ninguém dorme com dor. E ali eu cheguei a chorar, chorei muito porque não tinha remédio que passasse. Eu vim para Barreiro tomar uma Bezetacil e a enfermeira falou que a Bezetacil era muito forte e ela ia deixar um incômodo no meu corpo, que eu não ia poder sentar do lado onde ia ser aplicado, porque ela é um óleo, né? Então, toda injeção que é óleo, que é a base de óleo, ela causa um desconforto na pessoa. E eu vim para Barreiro, tomei a primeira, não senti nada. Foi mesmo que água. O médico passou 2, depois, uma semana depois, eu voltei, foi com 5 dias depois eu voltei e tomei a segunda. E não resolveu nada. As dores parecia que tinham aumentado mais ainda. O meu filho pegava na minha mão para mim caminhar lá onde eu morava, arrodear assim lá no prédio, e eu ia com ele. Ele disse: mãe, será que é circulação? Eu disse: eu não sei, eu sei que é muita dor. E fui para o médico, especialista em circulação, todo dia fez exame. Ele não encontrou nada. E ali eu tomei o remédio, ele passou o remédio tudinho, mas não passou, não passava. Não passava um só segundo, não passava. Eu estava tão cansada, meus irmãos, tão cansada. Além de não estar enxergando direito, né? Que eu estava ainda finalizando o exame para me fazer a cirurgia, apareceu essa dor. E ali foi um processo tremendo. Louvado seja Deus. Mas eu tomei aquela medicação e nada resolvia. Efeito nenhum. Mas o corpo estava tão cansado que quando eu cochilava, era negócio, gente, não era nem 10 minutos, nem 15 minutos, era muito rápido, o sono era rápido. Quando eu fechava meus olhos, se eu ouvisse qualquer zoada, que eu despertava, a dor já chegava. Então foi isso que aconteceu. E uma certa vez eu estava no meu quarto sem dormir, mexia para lá, mexia para cá, para o meu marido não acordar. Eu fui para a sala e quando cheguei na sala, eu comecei a chorar de tanta dor e conversar com Deus. Eu vi quando o Espírito Santo falou para mim, disse: mulher, por que tu chora? Eu disse: meu Deus, eu estou com muita dor. Disse: no lugar de estar chorando, por que tu não coloca a tua face no pó e vai orar pelos teus? Pelas pessoas que estão passando processo igual o teu, ou pior do que o teu. E ali eu só fui mergulhar ali no chão da minha sala. E ali mesmo eu dormia, por muitas noites eu fiz isso. Meu filho, quando levantava, era que via no chão, frio, o chão, o nariz entupido, que eu tenho um problema de rinite. E ali mesmo eu adormecia, naquele período que eu estava orando ali ao Senhor. Mas se perguntasse a mim, mas passou quanto tempo dormindo, eu não sei, porque ali eu começava a clamar a Deus pelos enfermos,
por todas aquelas pessoas que pediram oração. E eu nunca deixei de orar nem de louvar. Eu louvava, você louvar quando você está de boa, não está sentindo nada, é muito bom. Mas você louvar sentindo dores insuportáveis, é difícil, mas eu fiz. Porque um soldado fiel de Deus, ele não baixa as armas, por mais que difícil esteja, mas ele não baixa as armas, não se entrega a nada. Glória a Deus. E nesse intervalo, nessa situação, meu marido ficou tão assim preocupado, né? Porque eu ainda estava cuidando nos médicos da cegueira e apareceu essa dor que era terrível. Aí veio para o meu marido a ideia de botar gelo na bacia. Ele pegava aqueles depósitos de sorvete, fazia gelo e quebrava aquele gelo e botava numa bacia com água e ali eu colocava os pés. E na parte do peito do meu pé é muito fino, de tanto água com gelo que eu colocava para os pés ficar dormentes e eu poder dar pelo menos uma cochiladazinha, mas era muito pouco. Glória a Deus. E para isso, nesse intervalo, meu marido veio sofrer um infarto. Ele teve um pré-infarto. Meu menino fazia faculdade, tinha que sair de 2 horas da tarde. E ali meu marido teve um infarto. E foi bater no hospital, não disse nada a ninguém, mas ele sentiu a pressão subindo. Ele foi para o hospital sozinho e eu fiquei em casa sozinha. Foi nessa experiência, que eu digo a você, meus irmãos, que Deus cuida da gente. Deus nos guia em caminhos que você nem imagina. E ali ele foi para o hospital, e era para ser transferido e foi transferido. Ele ligou para mim, eu disse, você não vai só, eu vou com você. Ele disse, mas como é que você vai chegar aqui? Eu disse, Deus vai me guiar. Isso era umas 12h30 para 1h. E eu sei que eu ajeitei a bolsa, mesmo sem ver nada, e eu ajeitei a bolsa e fui colocando a roupa dele. O que eu pegava, eu ia botando dentro da bolsa, sem saber o que estava colocando. E ali eu fui bater no hospital. Nem pegar o táxi eu peguei e eu fui andando. Fui andando de lá da minha casa, de lá do prédio, onde eu morava, até o posto de saúde. E eu fui andando, não levei uma topada, nem caí dentro de buraco, louvado seja Deus. Então o que eu quero dizer a vocês, é quando a gente se dedica para Deus, vive para Deus e sabe a chamada que Deus tem na sua vida e para quê e o porquê Ele levou a você a passar uma situação delicada, é porque Ele lhe conhece. Ele quer lhe conhecer mais ainda, para você saber que Ele não se aparta de você. A gente é que temos a mania, né, de qualquer coisa que acontece, a gente se apartar do Senhor. Mas Ele não se aparta nem de mim, nem de você. A gente é que se aparta dEle. Então, e tinha na Bíblia, eu me agarrava muito nessa palavra que tem no livro de Filipenses 4 e o 13, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na luta que eu estava passando, eu lembrava sempre desse versículo aqui, que ele fez parte da minha trajetória. Todo obstáculo que vinha para mim, eu dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Deus que fortaleceu a minha fé, me deu força, porque qualquer um perde a força diante de tanta coisa acontecendo ao seu redor. Mas eu pedi a Deus para que minha força não fraquejasse, que minha força
não, eu não perdesse a fé, a confiança e que eu não viesse perder a força de lutar, de dar força ao meu marido que estava infartado. Aleluia. Lacamanaia súbria. Erei minha súbria. Então você que está aí, lembre que existe uma pessoa aqui, ó, que passou por tudo isso. E mais um marido infartado. Sem enxergar nada. Eu segurava na mão dele, no braço dele. E ele me guiava, mesmo infartado, dentro daquele hospital de Recife, dos servidores. Mas eu disse, meu filho, a gente vai sair daqui, você não vai ficar aqui. E o mesmo soro que ele saiu daqui, de São José, foi o soro que ele ficou o dia todinho, a tarde todinha e à noite, 8h30, quando minha sobrinha foi buscar a gente. Deus não permitiu ele ficar lá internado, nem tomar um remédio, nem água ele tomou. E meu marido foi para honra e glória. Tudo isso, meus amados, foi por uma finalidade. Sabe qual foi? A salvação do meu esposo. Quando ele voltou, quando a gente voltamos para a nossa casa no outro dia, 3h da manhã, ele se levantou e chamou eu e o meu menino, meu caçula, o Edivaldinho, e ele nos chamou para orar por ele, que ele estava querendo entregar a vida dele para Deus. Então, tudo tem um custo, tudo tem um preço, nada vem de graça do Senhor, mas seja fiel a Deus, que Deus lhe dá vitória. Esse foi uma das bênçãos. E a outra que eu passei sem dormir, 10 meses sem dormir, quase um ano, meu filho mais velho tinha feito um concurso, e esse concurso, ele tinha feito 2. Na realidade, passou. E esse concurso, todo concurso é válido 2 anos, mas já tinha chegado 4 anos que ele tinha feito esse concurso. Mas o nosso Deus, que cuida da gente e cuida dos nossos, ele cuidou do meu filho, e meu filho foi chamado para os 2 concursos, para a honra e glória do Senhor. Meu filho está empregado, concursado, e meu esposo, há 18 anos, que eu orava por ele, mas diante dessa situação ele aceitou Jesus. Então fica a dica para vocês. Confie mais no Senhor. Acredite que Deus cura, que Ele me curou. O médico falou que eu não ia voltar a enxergar, a possibilidade, né, de não voltar a enxergar. Eu estou enxergando para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.